Fala galera, tudo bem com vocês? Tô aqui de volta depois de muito tempo sem gravar para fazer um vídeo resposta para um grande amigo meu lá de Santa Catarina. E isso vai servir de resposta para outras pessoas também que fazem essa mesma equivocada afirmação. Uma afirmação que não tem pé e nem cabeça, só para começar. Então, vamos direto ao ponto. Ah, Como é um evento que aconteceu em 2016 e 2017 até 21, muitos fatos haviam me escapado da memória. Então eu fiz aqui um compêndio da cronologia dos fatos e erros jurídicos que envolveram o processo do presidente Lula. Então, nós vamos primeiro analisar os fatos e os erros jurídicos. Então, isso aqui que eu estou apontando, gente, são coisas factíveis. Qualquer pessoa pode ler, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento jurídico pode checar e, eventualmente, dizer: olha, o que você está falando é besteira, o que você está falando está errado. Então, todo mundo sinta-se à vontade para me confrontar no campo das ideias. Se a minha ideia, se o meu argumento, se a minha apresentação falha em algum ponto, por favor, aponte onde, como e por quê. E se eu estiver errado, eu vou me retratar publicamente, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira situação é a seguinte: condução coercitiva sem notificação prévia. O fato: o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, determinou a condução coercitiva de Lula para prestar depoimento à Polícia Federal. Tá? Erro jurídico. O Código de Processo Penal estipula que a condução coercitiva só pode ser decretada se o investigado for intimado previamente e se recusar a comparecer sem justificativa. Ou seja, nada disso aconteceu. Primeiro, Lula não foi notificado previamente e também não se recusou aí quando foi conduzido coercitivamente, tá? Então, primeiro, notifica, aguarda o comparecimento na audiência. O cara não veio na audiência e nem justificou. Por exemplo, poderia estar doente ou poderia haver um motivo de justa causa para ele não comparecer. Se isso não acontece, aí a polícia vai lá e traz o cara. Em resumo, nada disso aconteceu. Então veja, mais tarde, em 2018, o Supremo Tribunal Federal declarou essa prática inconstitucional. Por que é inconstitucional? Porque contraria preceitos que já existiam na Constituição. Ponto. Vamos para o item 2. Quebra do sigilo telefônico da presidência. Fato: divulgação pública de conversas gravadas entre Lula e a então presidente Dilma Rousseff. Erro jurídico. A interceptação continuou sendo feita mesmo após a ordem de interrupção emitida pelo próprio juiz. Dilma detinha foro por prerrogativa de função, foro privilegiado, o que exigia a remessa imediata do material ao STF antes de qualquer divulgação. Isso é o fato e o erro. O erro jurídico, ponto. Não tem muito o que fazer aqui, né? E aí, parou por aqui? Não, a coisa seguiu adiante. Julho de 2017. Execução provisória da pena. O fato: Lula condenado em primeira instância com relação ao triplex de Guarujá por Moro e confirmado em segunda instância pelo TRF4. Teve a sua prisão decretada em abril de 2018. Eu poderia já encerrar o vídeo por aqui. Eu poderia encerrar o vídeo por aqui, mas olha só, gente.
aqui tem um erro jurídico assim, crasso, esculhambado demais. Porque o que acontece? O primeiro ponto aqui. O TRF4 não é a última instância da justiça brasileira. Só para começar. Então vamos lá. O erro jurídico. À época, a jurisprudência temporária do STF permitia a prisão após condenação em segunda instância. Contudo, em 2019, em novembro, o STF alterou seu entendimento, reafirmando o artigo 5º, acho que é parágrafo 17 da Constituição Federal. Ou seja, isso já estava na Constituição, tá? O cumprimento da pena só pode ocorrer após o trânsito em julgado, quando esgotados todos os recursos. O cumprimento antecipado violava essa garantia fundamental. Ponto. Aqui eu já poderia encerrar o vídeo. Mas tem algumas coisas mais importantes para a gente seguir. Ou seja, gente, a Constituição Federal diz: ninguém será considerado culpado até sentença penal condenatória transitada e julgada. Ponto. É a Constituição Federal. Ah, mas eu não gosto, eu queria que o Lula mofasse na cadeia. Tudo bem. Ah, mas eu queria que ele nunca, que ele fosse preso e ficasse lá para sempre. Tudo bem. Só que tudo que foi feito, desde o começo até o fim desse processo, é cheio de erros jurídicos e constitucionais. O que vai fazer se o Sérgio Moro é incompetente, além de tudo, né? Vamos lá, vamos seguir adiante aqui. Vou comentar o mínimo possível, tá, gente? Para ser prático. Março de 2021. Olha aqui. Incompetência territorial da 13ª Vara de Curitiba. Fato. O ministro Edson Fachin, relator das ações da Lava Jato no STF, anulou todas as condenações proferidas contra Lula na Justiça Federal do Paraná. O erro jurídico. Incompetência de juízo. A 13ª Vara Federal de Curitiba atuava como um juízo universal. Fato, gente. Puxando o processo sob justificativa de ligação com desvio na Petrobras. O STF concluiu que os casos do triplex, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula não tinham relação direta e comprovada com as fraudes na Petrobras. Ou seja, o STF não disse aqui que Lula era culpado ou inocente. O que ele disse é que a 13ª Vara não tinha competência para julgar esse processo. O juiz era incompetente para atuar naquelas causas, determinando-se a remessa dos autos para Justiça Federal em Brasília. Tá ok? Vamos lá. Ainda seguindo a linha cronológica aqui, março, junho de 2021. Suspeição do juiz Sérgio Moro. Nossa, gente. Ai, falar de Sérgio Moro até me vira o estômago. Eu realmente, analisando a atuação de Sérgio Moro, tanto na Justiça quanto no Senado, quanto no Ministério da Justiça, eu fico me perguntando, gente, fala sério. Como é que um cara com esse material cognitivo, ele conseguiu ser juiz, passar em concurso federal? Como é que esse cara conseguiu? O cara, isso no campo das ideias, o cara é um assassino contumaz da língua portuguesa. O cara é uma piada argumentativa e foi juiz, ministro e hoje senador. Mas fazer o quê, né? Vamos aos
Fatos. A segunda turma e posteriormente o plenário do STF, você ouviu bem? Segunda turma e plenário julgaram a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro no caso do triplex. O erro jurídico, quebra do juiz natural e imparcialidade. O STF entendeu que a atuação de Moro violou o devido processo legal e o dever constitucional da imparcialidade. Juiz natural. A proximidade dos atos instrutórios entre o magistrado e a acusação inviabilizou a garantia de um julgamento isento. Com a suspeição, todos os atos praticados por ele foram anulados e considerados nulos desde o início. E aí, gente, a gente não deixa de lembrar desse carinha aqui, ó, Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol também tem o nível de cognição dele é muito parecido com o do Sérgio Moro. A quantidade de asneira que esse cara falou e continua falando, até mesmo em termos jurídicos, é realmente de assombrar um ser humano que tem a sua saúde cognitiva em ordem. O cara fala muita asneira, gente. O cara fala muita besteira. E agora tem um detalhe importante. Eu vou anexar no link desse vídeo a sentença do Lula, tá bom? E aí eu quero fazer o seguinte com vocês. Tem mais um tópico aqui para ver, mais duas coisinhas aqui, gente. Então, acontece o seguinte, a sentença do Lula, bem como os posicionamentos do Deltan Dallagnol, especialmente no dia em que ele divulgou aquela porcaria daquele PowerPoint, aí ele foi questionado, tem vídeo sobre isso, onde pergunta para ele, mas qual é a prova objetiva que o senhor tem de que o Lula está envolvido? Palavras do Dallagnol. Nós temos convicção. Convicção? Mas ninguém está perguntando se você tem convicção. Você tem que ter prova. E a prova? Você tem? Não, não tenho. Mas mesmo assim, eles puseram o Lula na cadeia. Mas vamos analisar mais um pouquinho. Porque o termo descondenado é incorreto perante a lei brasileira. O termo descondenado é um neologismo, ou seja, isso nem existe na língua portuguesa de fato. Não tem respaldo e nem existência na legislação ou na doutrina jurídica do Brasil. O seu uso é considerado tecnicamente inadequado por 3 razões fundamentais. Vamos ver? Efeito retroativo da nulidade absoluta. Isso é legislação, tá, gente? Se você achar que isso aqui é mentira, é besteira, chama um advogado que você conheça e pede para ele gravar um vídeo e falar, ó, isso aí tá errado. Na teoria do direito processual penal, quando um ato ou julgamento é anulado por vício insanável, como as suspeições de um juiz ou a incompetência absoluta, ele deixa de existir juridicamente. Não gostei, não gostei, não gostei. A anulação apaga retroativamente os efeitos do processo desde a raiz. Legalmente, as decisões anuladas tornam-se juridicamente inexistentes. Não há descondenação. O que houve foi a restauração do estado original do processo, pela declaração de nulidade absoluta dos atos. Ai, caramba, não gostei, não gostei. Tem muita gente que não gosta. Tem muita gente que não gosta da legislação. Tem gente que não gosta e não estuda, e não gosta de estudar também. Mas você não gostar da lei vai mudar o quê? Nada, né? Vamos lá, segundo tópico.
a presunção constitucional de inocência, o artigo 5º, inciso. Eu falei parágrafo lá atrás, né, gente? Mas é inciso. Esqueci de escrever lá atrás. É inciso 17 da Constituição Federal de 88, preconiza 2 pontos. Rapaz, eu vou até dar um zoom aqui, porque tem gente que, além de surdo, ainda é cego, né? Então, para ninguém ter desculpa. Será que consigo deixar isso claro? Olha aqui. Está escrito assim: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de ação de sentença penal condenatória. Será que eu preciso repetir? Acho que não, né? Cara, aí você faz uma pergunta muito simples, muito básica. O TRF4 é a última instância da justiça brasileira? Não. Ó, tá longe de ser. Tinha que caminhar muito. O processo teria que caminhar por outras instâncias até chegar ao Supremo Tribunal Federal, onde ali sim se esgotariam os recursos se existissem. E aí sim a pessoa poderia ser decretada culpada e condenada, e aí acabou. Isso é básico, gente. Qualquer advogado mequetrefe da vida aí tem que saber disso. Mas tem gente que não sabe, né? Por isso que eu tô aqui para ensinar um pouco, sabe? Vamos lá. É o telefone tocando, deixa eu desligar. Sob a ótica constitucional, não existem estados intermediários como... Peraí, gente. Como pré-culpado, ex-condenado ou descondenado. Isso não existe. Se você está usando esses termos, pré-culpado, ex-condenado ou descondenado, isso não existe. O indivíduo, sob a jurisdição brasileira, é presumido inocente até que haja uma condenação definitiva contra a qual não caiba mais nenhum recurso. Anulados os processos, o estado do indivíduo volta a ser o de inocente, pleno perante a lei. Não gostou, né? Tem gente que não gosta da lei. Mas fazer o quê? É assim que ela. É isso que garante o nosso convívio em sociedade de forma mais razoável. A ausência do termo no Código de Processo Penal. O ordenamento jurídico reconhece institutos como absolvição, anulação de processo, extinção da punibilidade ou revisão criminal. O termo descondenar não existe na linguagem técnica do direito e é empregado no debate político para sugerir uma manobra puramente formal. Ignorando que a exigência de um juiz imparcial e competente é a base de qualquer Estado democrático de direito. Ah, não, eu acho que eu quero um juiz imparcial e competente juridicamente para me julgar. Mas os outros não precisam, não. Só para mim. Para mim eu gosto. Para mim é muito favorável isso. Agora, os outros que se lasquem. O Lula que se lasque. Né? Tem gente que pensa assim. Que a lei tem que ser de um jeito para um e de um jeito para outro. E na prática, no Brasil, infelizmente, em alguns aspectos, é desse jeito. Mas de tempo em tempo, a justiça se corrige. A justiça tem mecanismos de correção. Todos eles funcionam plenamente? Não, mas alguns funcionam. Para compreender a fundamentação legal do STF e a extensão da anulação dos processos, esta análise jurídica detalhada sobre os casos da Lava Jato explica didaticamente as razões formais e o impacto no status processual dos acusados. Beleza, gente? Tô quase concluindo. Então, a gente tem mais um pouquinho de coisa aqui, ó. Para finalizar esse vídeo. Razões da suspeição e parcialidade de Sérgio Moro. A vergonha intelectual e jurídica desse país.
Eu tenho vergonha, cara. Tenho vergonha. Às vezes eu tenho até vergonha alheia de ver a postura desse cara. É lamentável. Então vamos lá. O Supremo Tribunal Federal declarou a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro com base na quebra no dever constitucional de imparcialidade do juiz. Vamos ver por quê? Deixa eu puxar a tela um pouquinho mais para cá. Olha aqui o que o nosso ilustríssimo Marreco de Maringá fez. Desculpa, gente, esse alívio cômico, mas o cara não é uma coisa assim de hombridade, sabe? De honra, de caráter mínimo que um homem deve ter. E ele, lamentavelmente, cabulou essa aula, com certeza. Então, olha isso aqui, ó. Atuação conjunta com a acusação. Entendeu-se que o juiz orientou e coordenou estratégias com os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, fato evidenciado por diálogos e decisões tomadas ao longo do processo. Tem áudio, tem vídeo dessa porra toda aqui. No sistema processual brasileiro, o juiz deve ser um terceiro neutro e não atuar em parceria com o Ministério Público. Certo? Se você não entendeu isso, não tem como deixar isso mais claro. Condução coercitiva e quebra de sigilo. Medidas como a condução coercitiva sem intimação prévia e a divulgação do áudio de conversa interceptada entre Lula e a então presidente Dilma Rousseff foram considerados desvios do devido processo legal praticados para impactar a opinião pública e o cenário político. Sincronia e contexto político. O STF também considerou o contexto temporal dos atos processuais e a subsequente saída de Moro da magistratura para aceitar o cargo de ministro da Justiça no governo principal do adversário político de Lula, o que reforçou os indícios de parcialidade. Ai, 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 seu Krebs. Deixa eu dar uma recolhida nisso aqui. Então, gente, basicamente é isso. Eu vou fazer minhas considerações finais. No próximo vídeo, eu vou fazer uma série dizendo o seguinte: é um vídeo curto também. Se o processo tivesse seguido estritamente o que determina o ordenamento jurídico brasileiro, o trâmite regular das acusações teria ocorrido da seguinte forma. Então, eu vou fazer um outro vídeo depois mostrando o caminho que seria correto para esse e para qualquer outro processo jurídico no Brasil. Tá, gente? Então é isso. Eu sei que tem gente que não vai gostar disso aqui, mas, cara, é o que eu sempre digo. Ah, eu não gosto dessa lei. Tá bom. Sabe o que você faz? Aciona o seu vereador ou seu deputado federal e fala para ele que você não gosta de uma determinada lei e faz um movimento para que lá na Câmara dos Deputados Federais haja um projeto de lei ou um projeto de emenda constitucional para alterar uma lei. É assim que a gente faz. Entendeu? Você pode não gostar, mas você não pode negar. Eu não gostei, não gostei, não gostei. Eu não gostei, eu não gosto da Constituição, eu não gosto da justiça, do que ela faz, do que está escrito na lei. Eu não gosto. Tudo bem. Você pode não gostar. Agora, negar os fatos que eu estou colocando aqui, ó, ponto a ponto, para você analisar e entender. Não existe descondenado. Infelizmente, se você tem raiva do PT ou não gosta do PT, você pode não gostar e você pode odiar o PT também. Mas inventar a história da carochinha para justificar o seu ódio, aí já é outra história, tá? Porque ó, o que diz a lei está aqui, os fatos estão aqui. Se houver qualquer coisa que eu tenha citado e que você possa comprovar com fatos que eu estou falando besteira, você pode vir aqui e contestar o meu vídeo, tá bom? Pode contestar meu vídeo, pode contestar as minhas ideias, numa boa. Pode apontar, chega aqui, ó, Renato.
sabe? Esse negócio está errado por causa disso, disso, daquilo outro, e tá tudo bem. E se realmente você provar que eu estou falando besteira, eu vou me retratar. Mas eu sou um cara que, modéstia à parte, eu penso e eu tenho capacidade cognitiva de analisar a consistência do que eu estou pensando, daquilo que eu estou escrevendo e daquilo que eu estou falando. Perfeição na minha cognição não existe nem na minha nem na de ninguém. Mas eu tento ser coerente com as informações, com os fatos e com a lei. Então é isso, gente. Obrigado por assistir esse vídeo. Comenta aí o que você achou. Critique com fundamentos aquilo que você acha que merece crítica. E, a meu ver, diante de tudo isso que eu apresentei, lembrando que no final desse vídeo aqui eu vou colocar o link com a sentença condenatória do Lula e eu vou usar as palavras do Reinaldo Azevedo, que já está há anos desafiando qualquer um a pegar a sentença do Moro, que eu vou colocar aqui no link, e mostrar onde está a prova da condenação. Porque até nisso o Sérgio Moro pisou na bola. Porque basicamente o que existe na sentença é convicções. Agora, prova? Não tem. E se você tiver, cara do céu, vai, manda um e-mail lá pro Reinaldo Azevedo, liga lá na Band, não é da coisa, e fala, Reinaldo, eu tenho, eu achei a prova. Eu achei, tá aqui, ó. É que você leu errado a sentença. Mano, eu não li a sentença inteira, mas a parte das provas eu li. Ah, não tem nada. Não tem. Se você encontrar algo, faz o favor. Faz um vídeo, coloca a sentença. Faz como eu vou fazer, tá? Coloca a sentença e mostra, ó, tá escrito aqui na página tal, etc e tal. Reinaldo Azevedo é um mentiroso e eu vou ligar lá no programa da Coisa e vou mostrar para ele que ele tá mentindo. Boa sorte.